Graça e paz, meus amados da Igreja Batista no Jardim Algarve. Amém? A igreja do avivamento, a igreja de oração, a igreja do amor, a igreja da paz, a igreja daqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? A igreja que tem seus membros e congregados, seus nomes escritos no livro da vida, que não passarão pela segunda morte. Glória a Deus. Meus amados, que bom estar mais uma vez aqui nesse canal, trazendo uma palavra para os meus irmãos, uma palavra de edificação. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra de ensino. E tem como tema, usando as nossas armas em tempos de tribulação. Amém? Na quarta-feira eu falei que o Senhor Jesus, ele diz, eu não vos deixareis órfãos. E ele deixou bem claro que ele nunca nos deixaria sem provisão. Nunca nos abandonaríamos ao léu, à deriva. Não. Jesus, ele proveu todas as coisas necessárias para o seu povo passar por tempos difíceis. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? João 16:33, ele afirma isso, ele venceu o mundo. E ele venceu porque ele foi o maior exemplo em usar armas espirituais. Eu gostaria de ler com vocês aqui agora, no livro de Atos, no capítulo 8. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram e enterraram Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Andando por toda parte anunciando a palavra, ou seja, não se intimidando com as perseguições. Em alguma outra parte a gente lê que Saulo devastava a igreja. E ele ainda respirando, ameaças, porque Saulo era um jovem ainda, estava com aquele impulso de zelo pela lei, zelo pelo judaísmo. Ele pediu cartas para ir também perseguir irmãos lá na cidade de Damasco. E meus amados, olha só, a igreja reagiu. A igreja se posicionou, a igreja não se intimidou, mas a igreja pôs-se a orar. E nós não sabemos como que Ananias, lá em Damasco, soube que Saulo estava indo para lá, para prender os irmãos, para colocar sofrimento sobre os irmãos. E Ananias pôs-se a orar. E enquanto Ananias está orando, enquanto Ananias está se posicionando como guerreiro, Deus aparece para Saulo, faz com que Saulo perca a visão, e por 3 dias Saulo fica em jejum e fica orando. Fica meditando naquela visão que ele teve, que ele tivera no caminho para Damasco. E é nesse tempo, em oração, que Deus fala com Ananias. E a Bíblia diz que Deus fala, Ananias, vai a um lugar e ora por Saulo, porque ele viu um homem chamado Ananias entrando e orando por ele. E ali Deus conta toda a história para Ananias.
Porque quando Ananias diz diante do Senhor, olha, este homem, ele tem devastado a igreja em Jerusalém. Senhor, ele veio com cartas para esta cidade para nos perseguir. E Deus fala para Ananias, vai, porque ele será um vaso para mim. E ele saberá como ele deve sofrer por amor ao Evangelho. Amém. E a Bíblia conta que Ananias recebeu o endereço da parte de Deus, né, na rua à direita, e quando ele entrou, Saulo estava orando. E quando ele entra, ele diz, Saulo, irmão Saulo, o Senhor me enviou para orar por ti, para que recobres a visão e sejas cheio do Espírito Santo. Olha só, Deus fez um trabalho no coração de Ananias pela oração. Com certeza os irmãos de Damasco estavam, ali se posicionando. Olha, nós vamos ser perseguidos. Saulo está chegando, ele está vindo com muita raiva, ele está vindo com muito ódio. Mas a igreja se pôs a orar. E quando a igreja se põe a orar, Deus faz uma mudança. Deus muda toda a intenção de maldade no coração de Saulo, desarticula todo plano de morte e coloca o perseguidor nas mãos da igreja. Coloca aquele homem importante, porque Saulo ele era considerado uma pessoa importante ali como um fariseu, um jovem ainda. E Deus coloca esse jovem nas mãos de um homem que orava, e o nome dele era Ananias. Meus amados, tem um versículo na Bíblia, que é 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, que diz que porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o crescimento à obediência de Cristo. Então nós temos armas espirituais, armas para lutar nesses dias de tanta... quando nós não temos nenhuma expectativa, quando nós não sabemos nem como é que vai ser essa semana que vai entrar, nós temos a arma da oração, nós temos a arma de guerra, que é capaz de mudar todo um contexto desfavorável, favorável a nós. Amém, igreja? Amém? Saulo foi com uma intenção, mas a oração do povo de Damasco, da igreja de Damasco, que estava ali, desfez todo o plano do inimigo contra eles. Eu quero incentivar a igreja a continuar orando. Há vários textos que o próprio Paulo, agora já com o nome de Paulo, né, convertido, ele coloca para nós e os irmãos conhecem. Eu acho muito bonito quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Amém? Efésios 6,18, Paulo continua dizendo, orando em todo tempo, no Espírito, para que no abrir da minha boca o Evangelho seja anunciado. Judas, versículo 20, diz, nós devemos firmar a nossa santíssima fé, orando no Espírito. Amém? Edificando-nos na nossa santíssima fé, orando no Espírito. Amém? A oração ela vai servir de ativador da nossa fé. Não existe fé sem oração, meus amados. Até porque para a gente, a oração ela vai sempre ser a base para o exercício da nossa fé. Ela vai ser o vetor da nossa fé. Nós cremos, nós oramos. Amém? Nós cremos, nós falamos. Nós cremos, nós pregamos. E tudo isso cercado pelo poder da oração. Tá, igreja? Não vamos parar de orar. Não vamos parar
de esperar no Senhor. Deus tem uma saída em tempos de pandemia. Deus tem uma palavra em tempos de tribulação, mas nós devemos nos posicionar orando no Espírito. Amém? A oração, ela é eficaz. A oração, ela vai também guardar a nossa alma. Quanto mais nós oramos, menos ansiosos ficamos. Quanto mais oramos, mais nos fortalecemos espiritualmente. Quanto mais oramos, emocionalmente ficamos mais estáveis, mais saudáveis. Tudo isso pelo poder da oração, que é uma arma de guerra. Amém? Que o Senhor nos deu aqui em 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia é a oração. Amém? Que o Senhor esteja movendo esta semana o que precisa mover em nós. Amém? Eu oriento meus amados, guardarem o coração para não ficarem ansiosos. Não fiquem ansiosos, igreja. Tudo isso vai passar e nós seremos melhores. Eu tenho certeza que quando passar essa pandemia, a Igreja Batista no Jardim Algarve será uma outra igreja. Eu creio, uma igreja mais viva. Se era uma igreja boa, vai ser uma igreja melhor. Se era uma igreja santa, vai ser mais santa ainda. Se ela gostava de ir para a praça pregar o evangelho com o ministério da Arca de Noé, nós teremos mais oportunidade de pregar o evangelho. Eu tenho certeza que Deus vai transformar esses dias em dias de bênção para nós, para a igreja do Senhor e para toda a igreja na face da terra. Amém? Que Deus abençoe. Vamos nesse momento orar, amém? Vamos nos colocar. Eu gosto de orar, a minha esposa gosta de orar, meu Pai do céu. E eu sei que a nossa igreja ela vai ter esse sinal no Jardim Algarve. A igreja que gosta de orar. Ora para tudo, tudo é oração. Ora antes de comer, ora antes de dormir, ora antes de pregar, ora antes de evangelizar. Oração para tudo, amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Eu estava tentando aqui porque começou a vir uma avalanche de atos aqui, meu Pai do céu. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço pela arma que o Senhor nos deu. Arma de guerra. A melhor arma, a arma mais poderosa que um cristão possa ter, que é o poder da oração. O Senhor diz que nós deveríamos orar sem cessar. O Senhor Deus diz que orando em todo tempo no Espírito, que nós deveríamos nos edificar na nossa santíssima fé, orando no Espírito. Pai querido, neste momento eu oro pela Igreja Batista do Jardim Algarve. Senhor, em nome de Jesus, toma essa semana na igreja. Em nome de Jesus, toma a igreja nas tuas mãos, cada irmão. Nos concede paz, nos concede saúde. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém.